Caso de hoje, a criança no elevador. Antes de começarmos a falar sobre esse caso, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com sua família e seus amigos e, é claro, deixar o seu super like para nos ajudar. O like não custa nada para você, mas vale muito para o canal. Muito obrigado e vamos lá! Hoje falaremos sobre um caso muito estranho e misterioso ocorrido com uma pequena menina que se envolveu em um acidente de trânsito com seus pais e que até hoje causa espanto e arrepios em quem passa a conhecer a história. Essa experiência nos foi relatada pela Aline, que nos conta que uma certa vez, há vários anos, houve um acidente automobilístico terrível em uma movimentada e perigosa avenida da cidade. O fatídico evento se deu exatamente em frente ao edifício em que ela morava. 2 carros haviam batido de frente e violentamente. Em um dos carros estava essa garotinha, que morava no mesmo prédio de Aline. Ela conhecia a garota superficialmente, pois apenas a observava passando pelas dependências do imóvel quase que diariamente. Ela conhecia também os seus pais e, da mesma forma, somente encontrando-os de passagem pelas áreas comuns do prédio. Bom, a garotinha infelizmente ficou muito ferida no acidente sucedido e foi hospitalizada às pressas e em estado muito grave. Alguns dias depois, Aline ficou sabendo que os pais da menininha haviam se mudado do prédio e foi perguntar ao porteiro se ele tinha alguma notícia da criança. Preocupada com o estado de saúde da pequena criança, ela obteve uma resposta muito vaga na portaria. Entretanto, pelo que ela pôde entender, parecia que a criança havia melhorado ou estava melhorando aos poucos, alguma coisa assim. Algumas semanas se passaram e Aline, como não tinha tido mais nenhuma notícia, nem mantivera contato com a família envolvida no acidente, já nem pensava mais nisso. Assim foi, até um certo dia, quando, ao esperar o elevador social para ir ao trabalho, ela começou a ouvir as risadas de uma criança que cada vez ficavam mais próximas. Aproximando-se do local de onde vinha o som, Aline percebeu que este vinha do elevador de serviço, que naquele momento se aproximava do andar em que ela estava. Então, ela correu até ele para ver se dava tempo de pará-lo e pegá-lo, pois ela estava com um pouco de pressa. O elevador estivera por alguns dias parado para manutenção. Por isso ela, que ia para a garagem, onde o elevador social não chegava, resolveu esperar por ele mesmo. Na hora, ela ficou surpresa em ver que o elevador de serviço estava funcionando novamente, pois ninguém ainda tinha avisado ou comentado que aquele elevador voltara a funcionar. Com esses pensamentos em sua cabeça, ela correu, mas ainda assim não conseguiu chegar a tempo de pegá-lo. Entretanto, Aline pôde ver claramente, pela janelinha da porta do elevador, que lá dentro, enquanto a cabine passava pelo andar dela, estava a garotinha acidentada, que assim que olhou para ela, começou a gargalhar. Nesse momento, Aline ficou radiante, pois ela havia ficado muito comovida com um acidente acontecido com um jovem casal e a sua pequena filha. Casal o qual ela não teve contato após o triste episódio, embora já tivesse até procurado informações sobre eles. Enfim, Aline até chegou a comentar no serviço que tinha visto a menina,
pois também havia contado sobre a batida de carros em frente à sua residência. Seus colegas de trabalho também demonstravam um grande alívio ao serem informados que a garotinha estava bem. Na manhã seguinte, ela já estava pronta para ir trabalhar e aguardava o elevador de serviço para ir à sua empresa. Mas notou que ele estava demorando demais dessa vez. Ela ficou muito chateada, julgando que alguém estava prendendo o elevador em algum outro andar. Deu uns tapinhas na porta e chegou até a assoviar dentro do fosso para ver se o provável morador que estava supostamente prendendo o elevador soltava o mesmo para que ela pudesse utilizá-lo. Ela esperou e acabou desistindo. Assim, foi pelo elevador social mesmo, mas na passagem para a garagem, aproveitou e reclamou com o porteiro para que ele fosse verificar quem estava prendendo o elevador de serviço. Ele ficou confuso e se mostrou surpreso, porém não disse nada. Apenas a levou até o elevador de serviço. E chegando lá, ela, completamente pasma, viu que o elevador estava com a placa de reparo, avisando que estava fora de serviço. Antes que ela perguntasse se ele havia quebrado de novo, o porteiro já foi logo falando que a peça a ser trocada ainda não tinha chegado e que, por isso, o elevador estava entrando no 7º dia sem funcionar. Aline chegou a passar mal e a sua pressão caiu logo após perceber que o porteiro estava sendo sincero. Ela teve uma pequena vertigem e, não conseguindo falar, somente gaguejava. Teve uma crise de choro instantânea e foi levada pelo porteiro até a recepção do prédio. Lá, ele lhe deu um copo de água com açúcar. Neste momento, ela lembrou que, na véspera, estacionara o carro perto do acesso ao elevador e chegou a ver a placa que dizia fora de serviço. Assim, ela subiu pelo social, mas provavelmente por estar muito cansada, apagou isso totalmente da cabeça e depois esqueceu completamente. Naquela manhã, ela não conseguiu ir trabalhar e passou aquele dia inteiro com uma dor de cabeça muito forte. Ela só chorava. Passou o dia assim, chorando sem parar, enquanto lembrava de todo o ocorrido. Muitos dias depois, após procurar bastante, ela obteve notícias da garotinha. Infelizmente, ela não resistiu aos ferimentos e faleceu na madrugada seguinte ao acidente. Isso várias semanas atrás. Quem poderia explicar o que se passou naqueles dias na vida de Aline? E esse foi mais um caso para ouvir no escuro. E o que você, que assistiu ao vídeo, acha dessa história? Teria sido mesmo o fantasma da menina que apareceu no prédio? Ou tudo teria sido imaginação ou alucinação de Aline? Comente aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. Muito obrigado. Existe o mal verdadeiro. Ele vive nas sombras mais obscuras e nas línguas das pessoas comuns. Entre o mundo que nós vemos e as coisas que nós tememos, existem portas. E quando elas são abertas, os pesadelos se tornam realidade.